Em 1806, Napoleão Bonaparte impôs o bloqueio continental a toda a Europa, visando acabar com o poderio econômico e militar de Inglaterra. Em Portugal, a minha bisavó, a Rainha Dona Maria I, depois da morte do meu bisavô, seu marido, Pedro III, e do meu tio-avô, o príncipe herdeiro José Duque de Bragança, príncipe da Beira, do Brasil e que seria o herdeiro do trono português, mas faleceu precocemente em 1788, de varíola, aos 27 anos. A minha avó ficou tão abalada que deixou de ter condições para exercer a regência do reino. O seu estado mental degradou-se com essas duas perdas, tão repentinas, obrigando assim o meu avô João, seu segundo filho herdeiro, aquele que futuramente se tornaria Dom João VI de Portugal, a assumir a regência do reino português. De forma consciente, desrespeitando em parte as ordens de Napoleão, meu avô continuou a fazer frente à França. Em agosto de 1807, ele, príncipe regente, recebe uma carta de Napoleão que exigia que Portugal aderisse ao bloqueio continental e que declarasse guerra à Inglaterra. Tal posição obrigaria a Portugal a declarar guerra ao seu mais antigo aliado, Tratado de Windsor de 1386. Eis então que meu avô responde a Napoleão, dizendo que não acatava a totalidade das exigências de França. Assim, nas costas dos franceses, planeou com a ajuda dos ingleses aquela que seria a mais conhecida fuga da família real da história. Napoleão, furioso, terá proclamado que, se a família Bragança não fizer o que eu quero, dentro de 2 meses não governará mais dentro da Europa. 5 dias depois destas ameaçadoras palavras, surgiu no Tejo a Armada Britânica e de uma hora para a outra, a família real portuguesa preparava-se para partir rumo ao Brasil. Minha bisavó, mentalmente debilitada e alheia a esta realidade, ao ser transportada numa carruagem, rogava: "Não tão depressa, que pensarão que vamos fugidos." Mal sabia ela que era mesmo isso que estava a acontecer. Ouro, porcelanas, mobílias e até a luxuosa Biblioteca Nacional foram carregadas nos navios que zarparam do Tejo escoltados pelos ingleses. Terão sido 36 navios que transportaram cerca de 15.000 pessoas, além da família real, criados e fidalgos, oficiais de terra e mar. As tropas francesas, ao chegarem à capital portuguesa no dia seguinte, ficaram literalmente a ver navios. Com a chegada de toda a corte ao Brasil, nascia o Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves em 1815. Com a morte da minha bisavó, Dona Maria I, o meu avô Dom João, lá longe no Brasil, assume formalmente o trono de Portugal. Por lá permaneceu durante longos 14 anos. Em Portugal, a governação estava a cargo de Inglaterra, com o Marechal Beresford à frente dos destinos do país. O crescente descontentamento generalizado da população, sobretudo a burguesia e o exército. Dá-se então a Revolução do Porto em 1820 e surge a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, que convoca as Cortes para elaborarem uma Constituição liberal e exige o regresso do rei e da sua corte a Portugal. Esse regresso, entre outros acontecimentos, impulsionou que, no Brasil, meu pai, Dom Pedro, a 7 de setembro de 1822, declarasse a independência daquela grande colónia, num episódio que a história guardou como o Grito do Ipiranga. E desta forma se tornou no primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. A morte do meu avô Dom João VI, associada a meu pai ser nessa altura imperador do Brasil, ditou uma crise de sucessão na coroa portuguesa. Apesar de meu pai ser o filho primogênito e para manter o poder real da sua linhagem, Dom Pedro IV abdicou do trono português a meu favor, sendo eu a sua filha mais velha. Eis que eu, Princesa Dona Maria da Glória, à época ainda menor de idade, me encontro na delicada situação de gerir um país em profunda convulsão e divisão entre a nossa fração constitucional e a de meu tio, Dom Miguel Absolutista. Para serenar as hostes, meu pai propôs ao irmão Dom Miguel, que se encontrava exilado na Áustria, uma união entre ele e a minha pessoa, mediante um casamento. Aos 9 anos embarquei rumo à Europa com destino à corte de Viena a fim de ser educada pela minha avó materna.
Porém, durante a minha viagem, o meu tio Dom Miguel traiu meu pai e o acordo firmado, autoproclamando-se rei absoluto de Portugal. Sucede-se um triste episódio da nossa história que ficou conhecido como a Guerra Civil entre liberais e absolutistas. Espoliado dos seus e dos meus direitos na metrópole, meu pai abdica do trono imperial do Brasil a favor do meu irmão, Dom Pedro II. E dirige-se para a Europa com o intuito de recuperar e futuramente garantir os meus direitos enquanto legítima rainha de Portugal. Antes de pisar solo continental europeu, a resistência liberal, liderada por meu pai, começou a esboçar-se nesta inigualável Ilha Terceira. Foi aqui, na então designada Vila da Praia, que se travou uma decisiva e inicial batalha que impulsionou a causa liberal rumo à vitória. Estávamos a 11 de agosto de 1829. Esta vitória abriu caminho para o triunfo dos ideais liberais, além de ter sido decisiva para que alguns anos mais tarde eu pudesse assumir o trono que era meu por direito. Por tudo isto, por decreto de 12 de janeiro de 1837 e por carta régia, entendi como justíssima que a sua denominação fosse Vila da Praia da Vitória e que lhe fosse atribuído o título de muito notável a esta encantadora e fidelíssima terra.